Que venha, Senhor, no nosso entendimento, destruindo sofismas, destruindo mentiras, destruindo, Senhor Deus, lanças e setas malignas, para que possamos, Senhor, ter a mente de Cristo, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, sem nenhuma barreira, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para que vivamos, para que sejamos livres completamente, Senhor Deus, porque a Tua verdade liberta. Ó Deus, vem com Teu Espírito sobre cada coração, reacende a chama do Teu Espírito em nossos corações, Senhor. Queremos viver o primeiro amor contigo, Senhor, e nunca perdê-lo. Em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos amados, quando começamos essas mensagens, essa série de mensagens sobre reacender o fogo de Deus em nosso coração, nós iniciamos com um texto a qual falamos que o sacerdote precisava todas as manhãs tirar a cinza do altar e trazer uma lenha nova para apresentar ao Senhor, queimando sacrifícios diários ao Senhor. Agora há uma outra ordenança. Nós vamos falar sobre o altar nesta noite, não do sacrifício, mas o altar do incenso. Havia 2 altares no templo. O primeiro estava na entrada do templo, que era o sacrifício, e o segundo estava no Santo dos Santos. E quando falamos de incenso, por favor, não confunda com misticismo, com aquilo que hoje as pessoas entendem como incenso. E também não estou aqui incentivando ninguém a acender incenso, tá? Nada disso. Eu quero trazer apenas o símbolo, o significado daquilo para os nossos dias, a aplicação espiritual para os nossos dias, tá? E é algo tremendo, é algo interessante. Primeiramente, para a gente ser bem claro, o incenso, para nós hoje, está se referindo à oração. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia, alguns textos bíblicos, e a gente vai ver que está significando a oração. Significando do ponto de vista também que quando ele entrava no Santo dos Santos, estava a arca do concerto que simbolizava a presença do Senhor, e ao lado tinha o altar de incenso, que era um altar de ouro puro, era madeira de acácia revestida completamente de ouro. E ali então ele colocava o incenso e acendia, e aquela fumaça que subia estava indicando que a intercessão do sacerdote estava subindo como um cheiro suave e agradável ao Senhor. Algumas coisas importantes nós vamos ver sobre isso. Vamos ler Êxodo, capítulo 30, verso 34 ao 38. Está no projetor, então, para facilitar o nosso tempo, nos ajudar. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e cálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei aqui, coisa santíssima vos será. Coisa santíssima vos será. Algumas coisas importantes que não lemos, porque o texto é bastante grande, e alguns outros capítulos também falam sobre isso. Deus proibiu que esse incenso fosse feito para usar em qualquer lugar. Proibiu qualquer cópia
Não era proibido ninguém fazer igual. Deus deu as coordenadas, Deus deu o peso, né? Seria peso igual, nem um pouco a mais do que o outro, e o sacerdote teria que fazê-lo manualmente. Ele teria que moê-lo, pegar essas especiarias e moê-las. E quando o incenso era queimado, o povo que estava fora da congregação, alguns quilômetros, 1,5 km, 2 km, aquele aroma ia para fora do tabernáculo, para fora das tendas e atingia as pessoas que estavam ao redor. Olha que coisa tremenda, coisa sem igual, única, proibido de ser copiado, e ali representava a oração. Quando Deus disse a Moisés essas coisas, ele falou o seguinte: Moisés, veja, Deus conversando com Moisés no monte, veja e faça exatamente conforme eu vos disser. Nada diferente, nada inventado, nada assim, Moisés, eu achei, não acho assim que é melhor. Não, tem que fazer conforme eu te disser. E a gente vai observar que todas as medidas, o peso, os detalhes, o material, Deus deu todos os detalhes. E por que Deus fez isso? Por causa da importância da representação que aquilo tinha. Aquilo tinha uma representação, apontava para os nossos dias, apontava para o sacrifício de Jesus, apontava para o ministério de Jesus. Quando Jesus chegou ao mundo, o Verbo se fez carne e vieram então os magos com 3 presentes a Jesus. Lembram? Quais eram? Diamante, mais o que? Ouro, incenso e mais o que? Mirra. Ali, nesse presente, estava ali o ministério de Jesus. O ouro representava a sua realeza. O incenso representava o seu ministério de intercessão entre Deus e os homens. E a mirra simbolizava o seu sofrimento na cruz. Estava ali presente, então quero destacar o ministério de intercessão de Jesus representado pelo incenso. Ok? Quem vai dar incenso para uma criança? Quem vai dar um carrinho, vai dar um brinquedo, né? Vai dar incenso. O que Jesus vai fazer com incenso? Ali estava simbolizando profeticamente o ministério de Jesus, de intercessão. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quando diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, a palavra incenso em hebraico significa conexão, tá? Incenso significa conexão. Essa tradução da palavra em hebraico para incenso é conexão. O que ali estava simbolizando na tenda da congregação, que o sacerdote acendia o incenso, que estava havendo uma conexão entre os céus e a terra. Por isso que quando os magos profetizavam ali, dando incenso a Jesus, estava falando do seu ministério de conexão. Quantos meios temos de chegar a Deus hoje? Quantos? Um monte. Quantos caminhos nós temos? Um só.
Quantos mediadores nós temos? Lemos aqui o que? No verso 5. Verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, essa palavra incenso significa conexão. Estava falando sobre Jesus. Jesus é a única conexão entre o homem e Deus. Não há nenhum outro mediador. Não há nenhum outro, podemos dizer assim, instrumento que possa fazer uma intercessão por mim a Deus. A Bíblia é clara que há um só Deus e um só mediador, há uma só conexão, há apenas alguém que eu oro no seu nome, e no nome de Jesus. Quando eu estou orando no nome de Jesus, eu estou colocando fogo na minha oração, para que o incenso, para que este ato de oração suba ao trono de Deus. Olha o que diz Apocalipse, para a gente, alguns outros textos, a gente não vai ler todos, mas Apocalipse 8, 3 e verso 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, o altar do incenso, tá? Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com o quê? Com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, só para esclarecer aqui essa simbologia, quando acendemos incenso é porque estamos orando no nome de Jesus. Ele é o único mediador, ele é a conexão. Como eu falei, a palavra incenso significa conexão, é o único meio, é o mediador. Então eu estou orando e a minha oração sobe ao trono de Deus. Há um outro capítulo também, Apocalipse, fala que a oração, o incenso é as orações dos santos. Então, irmãos, é claro, não usamos mais esse incenso, aquilo tudo ali teve o seu valor simbólico para nós hoje que vivemos na essência. Agora eu quero destacar algumas coisas aqui importantes para a nossa vida acerca disso. O sacrifício, o altar do sacrifício e o altar do incenso precisavam estar em funcionamento todos os dias. Sabe por quê? O sacrifício é quando se trazia o cordeiro e colocava no altar. Nós falamos sobre isso. Porém, aquele sacrifício atraía insetos. Havia cheiro de sangue. Havia lugares respingados de sangue. O sacerdote respingava sangue. E aquele sangue, aquela carne do sacrifício atraía moscas variadas. E quando Deus manda acender o altar do incenso, vocês podem ver na Bíblia, o sacrifício quantas vezes era por dia, que o sacerdote tinha que levar lenha? Todas as manhãs ele levava lenha e não deixava o fogo apagar. O altar do incenso, podemos dizer da oração, era aceso 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. E com o mesmo fogo, não podia criar um outro fogo, era o mesmo fogo. Porque quando se acendia o incenso, eu falei aqui que o cheiro se espalhava por toda a tenda da congregação e ia até 1,5 km, alguns diziam que 3 km. Não ficava uma mosca viva com aquele aroma, porque a fumaça subia como cheiro suave e agradável a Deus, simbolizando as nossas orações, mas também aquela fumaça se espalhava ao redor.
E todas as moscas que eram atraídas pelo sacrifício, elas eram espantadas e até não sobreviviam com aquele aroma. Era como um inseticida também. Não apenas espantava, mas matava. A Bíblia diz que mosca, simbolizando mosca, ela se refere a Satanás. Quando quiseram chamar Jesus de endemoniado, falaram que ele era o quê? Filho de Beelzebu. Beelzebu, a tradução dessa palavra significa o príncipe das moscas. Beelzebu significa príncipe das moscas. Ok? Então, quando as moscas eram afastadas, eram lançadas fora, por causa que havia o incenso. Sabe, irmãos, eu quero dizer que há uma importância fundamental na nossa vida de oração. Porque como aquele incenso subia a Deus, nossa oração no nome de Jesus, conexão, sobe ao coração de Deus, mas não apenas afeta ou atinge, o coração de Deus, mas afeta tudo ao nosso redor. Porque Satanás, ele quer o sacrifício. Toda adoração que é dada a Deus, ele tem inveja, ele quer adoração, ele quer ser adorado, ele quer ser reconhecido, ele quer levantar falsos adoradores. Para quê? Para que ele receba aquela adoração. Ele está de olho no sacrifício. Mas quando o sacrifício era entregue no altar, aceso, nenhuma música podia chegar perto daquilo que era de Deus. Sabe, irmão, Satanás muitas vezes está fazendo a festa, muitas vezes está entrando nos lares, entrando nas famílias, entrando nos corações, pervertendo pessoas. Sabe por quê? Porque falta incenso no nosso altar. É isso que afastava as moscas. E aqui alusão, a mosca é justamente Satanás. Você está lá fazendo uma carne, alguma coisa, não parece mosca, está fazendo seu peixe, enche de mosca, aí você espanta a mosca, aí ela fala assim: ah, estou magoada, não vem mais nessa casa, ninguém me quer aqui. É assim que a mosca faz? Ela vai e volta, aí você espanta, ela volta, e não adianta. Assim é Satanás. Não adianta você espantar, não, daqui a pouco ela volta. Sabe o que você precisa, irmão? Você precisa acender o incenso. Você precisa acender o incenso de Deus na sua vida. Você precisa reativar a sua vida de oração. Você precisa reativar essa conexão íntima com Deus, porque quando o cheiro atinge o seu objetivo, que é chegar no trono de Deus, a glória também começa a se espalhar e atingir tudo ao redor. Sabe aquela mosca que fica te perturbando? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir em oração, resistir buscando ao Senhor, é acender, como eu disse aqui, o sacerdote acendia pelo menos 2 vezes ao dia. E eu disse, irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz que era algo diferenciado, que não se havia na terra algo igual. Aquele incenso está apontando também para o sacrifício de Jesus. Foi o único e suficiente. O sacerdote precisava moer aqueles elementos para extrair ali o perfeito unguento, perfeito, podemos dizer assim, os elementos perfeitos moídos. Aquele incenso apontava para o sacrifício de Jesus. Quando os sacerdotes incentivou todo o povo a levar Jesus para a cruz, o profeta disse que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Não há nada igual a isso. Não há nada, Deus não permitiu que houvesse algo semelhante, algo parecido. Cristo é o único. É o único mediador.
É que nós oramos em seu nome e a gente precisa entender o poder que há nesta conexão de estar com Ele, de exalar o cheiro dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacerdote acendia o incenso, mas quando ele saía dali, as suas roupas estavam impregnadas daquele cheiro. E onde ele ia, e ele andava no meio da congregação, todos sentiam que havia um cheiro de incenso na vida, na roupa do sacerdote. Sabe, irmãos, na nossa vida deve ser assim também. A gente precisa estar com o altar de incenso aceso, a nossa comunhão íntima com Deus todos os dias ativa, para que quando sairmos do lugar da oração, as pessoas possam olhar para nós e saber: ele esteve com Deus. Tem o cheiro de Deus na vida dele, tem o aroma de Deus, tem o perfume de Deus na vida dele, ele está exalando Deus. Despindo de toda arrogância, de toda vaidade, de toda mentira. Sabe por quê? Porque ele esteve diante de Deus e agora ele exala o cheiro, o aroma da vida com Deus. Uma vida de obediência a Deus, uma vida de entrega a Deus. Aquela fumaça atingia tudo ao redor. Não havia um demônio que pudesse ficar perto. Quando nós temos uma vida de oração, não há um demônio que possa prevalecer. Não adianta a gente ficar falando de Deus, a gente tem que se envolver com Ele, tem que experimentar Ele. Os filhos de Seva, lá em Atos, que foram enfrentar uma potestade, um espírito maligno que estava sobre um homem, e eles falaram: eu te expulso no nome de Jesus, e que aquele Jesus que o Paulo prega. Sabe o que o demônio fez? Alguém sabe? Eram 7 filhos de Seva. Sabe o que o demônio fez? Deu uma coça, arrancou a roupa deles e eles fugiram todos arrebentados. Sabe por quê? Em nome de Jesus que o Paulo prega. Sabe o que é isso? São pessoas que falam de Jesus, mas que não têm comunhão com Jesus. E a gente começa a ver vidas destruídas, pessoas sendo humilhadas, pessoas sendo envergonhadas. Sabe por quê? Porque não andam com Jesus, andam com Jesus dos outros. O Jesus daquela música, o Jesus lá, né, que o pastor fala, não é legal. Não, tem que ser o teu Jesus. Tem que ser a sua conexão pessoal. Na velha aliança, o sacerdote fazia tudo aquilo pelo povo. O povo não entrava, o povo ficava do lado de fora. Hoje, irmãos, não há ninguém que possa te substituir. É você e Deus. Porque o véu se rasgou. Aquele altar onde havia a arca e o altar do incenso, quando Jesus foi moído e morto na cruz e disse: está consumado, aquele véu se rasgou, dizendo: não é agora função unicamente do sacerdote, mas todos agora podem entrar diante do Pai, porque há um só suficiente, poderoso, agradável a Deus. Se a nossa oração não é feita em nome de Jesus, o nosso incenso não é agradável a Deus. A nossa oração não é agradável a Deus. A nossa oração não pode chegar a Deus. Há uma só conexão, que é Jesus. Havia um só sumo sacerdote. Hoje todos nós somos sacerdotes. Viver pela vida alheia, dizer: não, mas
Meu pastor, ora, meu pastor. Não, irmãos, é você, preste atenção, a responsabilidade é sua. O sacerdote tinha que trazer todos os dias fogo para o altar, lenha para o altar. Não era, antigamente era o sacerdote, mas agora todos nós temos que fazer, porque Deus não fará isso por nós. Deus não fará isso por nós. A gente está sempre substituindo o nosso dever sacerdotal, sempre colocando como responsabilidade de outras pessoas. E a gente não percebe que o príncipe das moscas está atuando neste mundo. E que nosso papel é orar, nosso papel é acender incenso, nosso papel é estar em conexão constante e diária com Deus. Mas a gente não quer orar. Ou não acha isso importante. Eu falei outro dia aqui, né? É o crente 6 horas. Tá cheio por aí, né? Crente 6 horas. Conhece? Quando eu ver alguém 6 horas por mim. E o crente 8 horas, conhece? Ele encontra uma pessoa, oi, tu oras por mim? 8 horas por mim? Não, irmãos, ninguém pode acender um incenso que é dever teu. Nós podemos levar sim o fardo uns dos outros em oração, sim, mas há algo que somente você pode fazer e mais ninguém. A sua conexão com Deus precisa estar em dia. É o papel da igreja orar. É o papel da igreja governar este mundo em oração. Mas nós estamos indiferentes com as moscas que estão ao nosso redor, ao redor de nossas casas, ao redor da igreja, ao redor daquilo que Deus nos deu como trabalho, como missão. A igreja precisa espalhar este aroma neste lugar. Mas não vai acontecer nada se a gente negligenciar o altar do incenso na nossa vida. E eu estou trazendo isso, irmãos, porque nós estamos nesta campanha para você reacender a chama do Espírito no seu coração. Falamos do sacrifício, agora estamos falando da oração. Se você não se dispuser a orar, não dispuser a dizer, Senhor, há um trabalho que é meu, há algo que ninguém pode fazer por mim, há algo que somente é dever meu. Quando a gente descobrir a importância disso, o bom cheiro de Cristo precisa ser espalhado ao nosso redor. E eu quero orar, irmãos, nesse momento. E eu quero dizer, irmãos, que o cheiro da glória de Deus, o aroma de sua glória, é espalhado quando o altar do incenso, o nosso altar da oração pessoal, é aceso. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você está nesses dias, nessa campanha. Você tem se movido, tem soprado a cinza, tem trago lenha todas as manhãs. As moscas só vão embora quando você acender o incenso. Não apenas ir embora, elas morrerão, porque elas não suportam o aroma de Deus. Um ambiente onde é cheio da glória de Deus, a resposta de Deus começa a vir
Os milagres de Deus começam a acontecer. A Bíblia diz que quando Jesus chegava ao trono de Deus, ele vinha em glória e enchia todo o lugar. Precisamos, Senhor, que a Tua glória venha sobre nós. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha com poder encher nossos corações. Mas primeiramente, Senhor, desperta em nós o prazer de orar, de se relacionar, de estar conectado contigo. Acende, Deus, os nossos corações com a Tua chama, para que todos os dias venhamos, Senhor, acender a Ti as nossas orações. Ó Deus, recebe, Senhor, o nosso clamor, desperta o Teu povo, desperta cada um aqui, desperta a Tua igreja, Senhor, para esse ministério que é tão desprezado, Pai. Para que venhamos mudar, Pai, o clima neste lugar, para que venhamos mudar tudo ao nosso redor, para que as pessoas andando, Senhor, nas ruas, possam sentir o aroma do nosso incenso, para que possam se dobrar ao Senhor. Pai, nós oramos, Senhor. Olha para nós e desperta-nos. Desperta, ó Deus, a chama do Teu Espírito em nosso coração, para que possamos Te honrar, Pai, com toda a liberdade. Visita, Senhor, cada um de nós. Renova o Teu óleo, o Teu fogo em nossos corações. Que nós oramos, Senhor, no nome precioso, doce e santo de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nós temos hoje um almoço, né? Missionário, aqueles irmãos que quiserem levar as quentinhas. Deus abençoe a todos, dando um domingo de bênção e vitória. À noite estaremos juntos aqui mais uma vez.